Nós tínhamos muitos funcionários braçais que não eram concursados, né? A partir de 88, a Constituição foi obrigada a fazer os concursos e aí foi obrigado mesmo o pessoal para trabalhar em órgão público ter o concurso. Antigamente era obrigado, mas ninguém estava nem aí. A Constituição foi lá e obrigou. Mas antes de 88, o que acontecia? A minha cidade é uma cidade de economia de café, né? Da parte de agricultura. Então, nós tínhamos lá, por exemplo, 150 funcionários no pátio, de braçais, que trabalhavam na limpeza, tudo. Chegava na panha de café, saía todo mundo, ia apanhar café, depois voltava. E você tinha que contratar, porque você ia arrumar gente aonde? Então, essa forma que o governo colocou de ter esses servidores estatutários hoje com concurso. Muita gente reclama, o funcionário está lá, ele não trabalha, não pode ser mandado embora. Mas aí depende da gestão, porque como é que faz, né? Então, um servidor que a gente chama que hoje é concursado, ele tem que ficar lá, ele não pode sair mais, senão deixa a prefeitura na mão. E outra coisa, se você tem um servidor que ele é concursado, ele vai ficar lá, eu sempre falo para os meus colegas lá, olhem um na cara do outro aí que vocês vão viver 30 anos juntos aí, se vocês estão concursados. Então o município vai capacitar essas pessoas, né? Então eles faziam as capacitações de pessoas, né, de um nível mais alto, de estudado. Depois que eles fazem toda a capacitação, vai embora. Ele vai embora e deixa o pessoal na mão. Então, é por isso que existem os estatutários aí, por causa disso. Tem que investir neles lá e botar eles para trabalhar para a gente mesmo, né? Para não poder sair. Então, essa história que eu conto, sempre eu conto para o pessoal da turma que sai para apanhar café e depois volta para a prefeitura. Realmente. Dentro da gestão pública, como que faz para garantir uma durabilidade e a manutenção das obras públicas em longo prazo? Não, aí tem que ter as reformas, né, os trabalhos, tem que ter um zelo com, a gente chama de coisa pública, né? Então, todos os órgãos têm que ter as manutenções, os técnicos trabalhando para ter uma longevidade melhor. E quando fizer uma obra também, que a dificuldade das obras de prefeitura são empresas que ganham licitações, às vezes nem sempre são empresas idôneas, empresas boas vão lá e fazem as obras ruins, porque é um problema sério. Hoje tem melhorado muito a lei de licitação, tanto é que mudou muito, mas empresas que fazem obras que não têm muita qualidade, por isso que a fiscalização tem que estar perfeita. Eu, como engenheiro, eu acho que as obras de prefeitura, são obras públicas, tem que ser mais bem feita, mais resistente, mais duradoura. Tudo tem que ser bem feito num órgão público, porque é do povo, são obras, principalmente, estou falando parte de engenharia, são obras que existe um fluxo de gente maior, um uso maior. Então, tem que ter esse trabalho todo, esse cuidado de manter essas obras, né? E vamos agora para recursos hídricos e sustentabilidade. Qual que é a importância do Comitê de Bacias Hidrográficas para a gestão da água? Você falou um pouquinho já. O comitê, Adílio, ele é um órgão colegiado, né? Ele é um órgão, vamos dizer, no caso do Comitê de Bacias Hidrográficas, no nosso lá as bacias hidrográficas dos afluentes dos rios Mogi Guaçu e Pardo, aqui Pouso Alegre, se eu não me engano, é Sapucaí. É um trabalho muito importante desses comitês que foi criado. Foi criado com um modelo francês e é um órgão paritário que tem o poder público, né? Tem os usuários, que a gente fala, o pessoal que usa a água e o pessoal e o terceiro setor, que seria as entidades, as associações, as ONGs, que fazem parte paritário. Então, nós somos um parlamento das águas, entendeu? A gente trabalha com mediações de conflitos e normatização, porque é um órgão deliberativo e normativo. É um órgão de Estado, ele não é de governo, ele não faz, ele não executa, ele só delibera e é normativo. Eu faz tempo que saí desse comitê, e o comitê existe hoje ainda, mas eu achei que o Estado de Minas ficou um pouco atrasado, não sei como é que está hoje, eu não posso estar enganado. Mas deixou um pouco a desejar em função do Estado de São Paulo. O que os comitês fazem? Eles montam umas agências para poder fazer uma arrecadação, porque a água hoje é um bem infinito, é um bem finito e economicamente também. Então, o que acontece nas empresas
nas concessões, nas empresas de água. Elas não podiam cobrar pela água, elas cobram pelo tratamento e pelo fornecimento, né? Pela água retirada, não. Aí os comitês montaram umas agências que aí pôde, através dessas leis novas, nós somos regidos pela SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e do IGANA, que é o Instituto de Gestão das Águas de Minas. E isso faz parte da ANA também, que é do Ministério do Meio Ambiente, que é a Agência Nacional de Água. Criar-se agências, e essas agências fazer uma cobrança de usuários de água. Quem são os usuários? São as empresas, né, que fornecem a água, tanto municipal, estatal ou particular, e o pessoal da agricultura, que faz, né, a rega, né? Só que é o seguinte, as polêmicas foram grandes porque falaram, mas vai taxar todo mundo, mais uma taxa, mais uma cobrança, mas são valores bastante baixos, entendeu? Então, se cobrava, isso já faz tempo que eu saí, mas se falava assim, 1 centavo o metro cúbico de água. Então, para um órgão de serviço, vamos dizer, só para dizer de Ouro Fino, por exemplo, Ouro Fino ele produz 6 milhões de litros de água por dia, seria 6 mil metros cúbicos, 6 mil vezes 1 centavo, então dá um valor muito pequenininho por dia. Então vai dar um valor de, sei lá, não sei, eu estou sem medir agora, mas menos de R$1.000 para uma concessão, uma concessionária pagar por mês. Isso aí forma um bolo, que são todas as cidades, né, que faz parte do comitê, faz um montante, para que depois se faça esse trabalho de tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento nas cidades que não tem condições para isso que foi. E existe um outro recurso também que chama um FEIDRO, no estado de São Paulo é FEIDRO, aqui é FIDRO, que existe um montante de recursos bastante grande, que são as inundações de áreas inundadas pela CEMIG, né, para produzir energia. Então, existem esses fundos de recurso onde se busca lá para poder ajudar os municípios. Foi o que você falou, entendeu, Mariana, que onde o município vai buscar recursos, onde vai buscar. Então, esses comitês aqui em Minas Gerais ainda não conseguiram montar as agências. Nós trabalhamos muito para montar uma agência para começar essa cobrança. Não sei como está hoje. Volto a dizer que não sei como está hoje. Mas o estado de São Paulo, por exemplo, eu tive numa reunião uma vez num comitê que me chamaram lá, quando eu era presidente, me chamava muito para conhecer outras regiões. Eu fui numa cidade pequenininha, perto de Leme, porque as reuniões são itinerantes, né? São várias cidades, são feitas, elas são mensais na cidade. Quando nós fomos numa reunião lá, foi uma surpresa para mim. Foi ter feita a reunião do Comitê de Bacias da região. Em seguida, foi inaugurada a estação de tratamento de esgoto numa cidade bem pequenininha, era Conceição, não me lembro agora o nome da cidade. Então, eles ganharam, através do comitê, né, através da agência, esse estação de tratamento de esgoto lá para eles, que é uma cidade bem pequenininha, mas olha, quando que eles iam conseguir? Então, são através desses recursos hídricos aí, através de comitês. E eu volto a dizer, os municípios têm que se unir para trabalhar nisso aí. Tem que buscar recursos juntos, unidos, porque é difícil, né? Então, esse comitê de bacias é muito importante, né? Além de fazer as preservações do rio, fiscalizar, olhar. Então, é um trabalho de conscientização também, de trabalho educacional, pegar a criança desde de pequenininha lá para cuidar dos nossos rios, né? E disso tudo, não pode falar? Não, é só para complementar que semana passada a gente teve um engenheiro agrônomo aqui, o Mauro, inclusive ele até falou um pouco a respeito que no estado de São Paulo, acho que bem na Serra, aqui, né, que faz divisa entre Minas e São Paulo, eles estão com um projeto muito bacana com os produtores rurais, onde eles pagam para o produtor rural, onde eles preservam as minas de serra e tudo, e tá indo muito bem. E o Mauro que trouxe isso para a gente. Exatamente, porque esses recursos aí tem que buscar dos comitês, das agências, né? O comitê não tem recurso, né? Que eu te falei que é órgão de Estado, né? Ele não é de governo, ele não faz, ele não executa, mas ele tem as agências que fazem esse trabalho. Hoje, por exemplo, tem um trabalho muito bacana que seria algumas cidades lá perto da minha cidade tem. As minas, por exemplo, o que acontece com as minas? Nas pequenas minas, o gado vai lá e pisoteia, acaba com as minas. Então tem que cercar essas minas, porque a lei
já fala que tem que fazer um cercamento de uma circunferência de 50 metros para fechar. Aí o pequeno produtor lá, pequenininho, vai perder um tanto de área. E como é que ele vai fechar aquilo lá? E dinheiro para comprar um mourão, um arame. Então aí que entra esses projetos bacanas de fazer o cercamento lá. Talvez faça até menor para não tomar uma área tão grande, né? Porque se você pôr 50 metros de raio aí, você vai dar quase 1 hectare lá. Então você vai tomar isso dele lá. Então faz menor, mas esses trabalhos aí que são feitos esses trabalhos que os comitês geralmente fazem isso aí. Então, os recursos que eles buscam vão atrás de empresas que fazem doações para isso aí. Porque o produtor rural também temos outros projetos lá em Ouro Fino, em Confidentes também, que dependendo do cercamento que eles fazem, do trabalho que eles fazem nos ribeirinhos, eles recebem um certo valor também por essa lei dos municípios. Pouquinho, mas sei lá, ele recebe, era 300, 400, 500 reais por ano, mas é um incentivo para ele fazia, deixava fazer, então é isso que tem que ser feito, né, para melhorar. Talvez seja esse trabalho que ele falou. Mas é o que eu falei, São Paulo está mais avançado, mais recursos, tem uns comitês, a gente chama PCJ, que é o Jundiaí, Capivari, ali tem recursos grandes lá, então faz um trabalho muito bem feito lá. O Henrique, à frente do comitê, quais foram as suas maiores, na sua percepção, as maiores conquistas alcançadas como presidente? Nós não temos, entendeu? Volto a dizer, é um órgão de Estado, ele não é executivo. Então mas nós não que depois acabou sendo, utilizando os estudos, o que determinou... Sim, o que nós fizemos na minha época lá, que foi determinante, foi o plano diretor, né? O plano diretor da bacia. E isso foi um trabalho feito aqui com uma Fundação Rocher aqui de perto de Itajubá. Lá nós conseguimos um recurso lá para buscar fazer esse plano diretor, que foi feito através de uma universidade, eu não me lembro se é ONG, uma fundação, de uma Fundação Rocher, e foi muito importante. Isso para a gente, esse plano diretor foi um grande marco para a gente. A Fundação Rocher? É. Eu estudei lá. Itajubá é perto de Itajubá. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Lá tinha, na época que eu fiz o curso técnico em agropecuária, lá tinha meio ambiente e agroenergia. Então, o pessoal especializado nisso aí, o pessoal foi muito bacana lá, foi feito todo esse plano diretor para nós lá. Olha que legal. E eu me lembro também que tem a Lago é o comitê de bacias aqui de Furnas também, eles conseguiram fazer um plano diretor espetacular lá no entorno de Furnas ali, né, do reservatório lá. Então são esses trabalhos que são feitos, mas volto a dizer, municípios se interagindo com outros, participando de comitês, de consórcio. O consórcio hoje que é o grande caminho dos municípios, hoje é o consórcio. É engraçado que a sua fala que tudo envolve uma certa engenharia, de certa forma, né? Quando vai para o trânsito, tem no trânsito. Quando você pensa em fazer a articulação dos municípios, seja a questão hidrográfica, sei lá, territorial e tudo mais, do lixo... São várias formas de enxergar, de visão de engenheiro mesmo, né? Para poder fazer funcionar, não é? Exatamente. A engenharia tem que estar presente em tudo lá, né? Não tem como. Por isso que os engenheiros têm que olhar com carinho aí e ver se engajam mais nas gestões públicas, aí, engenheiros de municípios, né? Então, para buscar eficiência também. Buscar eficiência, né? Para efetividade nos trabalhos, os municípios têm que ser bem geridos, os municípios têm que ser felizes. O pessoal que mora no município tem que viver bem, né? Então a gente tem que buscar isso para os nossos municípios. Na sua visão, quais são os principais desafios ambientais que os municípios enfrentam hoje? Você falou vários ainda, mas o que você enxerga como principal? De ambiental é a burocracia, é o tempo, é o prazo que não anda. Infelizmente é difícil, a gente não culpa os servidores do mundo. Mas esses órgãos ambientais, eles estão com muita falta de pessoal, muita falta de gente, material humano. Então, são pilhas de processos que tem que andar. E eu mesmo tive um problema aqui em Pouso Alegre, aqui do Instituto Brasileiro de Floresta, né? IBDF, que ficou atrasado aí, coitado. O rapaz aqui, muito bom. Mas não andava por falta de
De mão de Por obra. falta de mão de obra, coitado, ele tinha que fazer as vistorias, eu acho que ele era único aqui, tinha uma outra também que estava, uma outra servidora que estava de férias, não me lembro o que é lá, mas 2, 3 para pegar uma região dessa não faz. Então a burocracia não anda, entendeu? Não anda, o Estado, isso aí eu falo Estado mesmo, Estado, tanto federal como o Estado de Minas aí tem que cuidar um pouco mais disso aí para ter celeridade, senão trava, é um momento que trava. Essas licenças ambientais são muito difíceis, é burocracia mesmo. Você sabe que ontem mesmo eu tava precisando de um serviço, assim, né, ambiental. E aí eu tive que fazer, acho que umas 5 ou 6 ligações para eu poder chegar. Tamanha é a burocracia, né? De você liga para um, não, você tem que falar no outro órgão, não, você tem que falar no outro órgão, até chegar aonde eu queria. Pois é. Hoje, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAD de Minas Gerais e a FEAM, que são os licenciamentos ambientais, eles estão disponibilizando alguns municípios a fazer algumas licenças até um certo limite, entendeu? Mas as cidades têm que credenciar. Parece que Extrema conseguiu fazer, o Rufino nós estávamos no caminho, mas eu falei, tudo é moroso, né? Não sei como é que está lá. Então, são algumas licenças ambientais que o próprio município tem autonomia para fazer, através da FEAM, né? Então, isso precisa andar, esse é o maior problema nosso. O problema nosso é burocrático mesmo. Bem, Henrique, vamos aqui para o nosso próximo bloco aqui. Vamos falar um pouco sobre o consórcios intermunicipal e cooperação. Como que funciona, né, o consórcio intermunicipal? Porque ele é estratégico para o desenvolvimento regional. Então, foi o que eu falei. Eu já falei disso, eu já falei do consórcio aqui de Pouso Alegre, que nós participamos, acho que eu não me lembro agora, mas são bastante cidades, mais de 30 cidades. Esse é um consórcio, né? E tem esse outro consórcio da saúde, esse consórcio de Pouso Alegre, esse AMESP aqui seria mais para suporte, né? Suporte de licitação, suporte de problemas advocatícios, problemas econômicos. Então, tem todo esse trabalho. E o importante disso aí todas eu entendo que a licitação hoje que é um problema de prefeitura, entendeu? O tempo que você gasta para fazer uma licitação, os prazos são grandes. Depois, vai que a licitação dá errado, ou dá vazia, Sim. ou não tem, você perde todo esse tempo, tem que começar de novo. E hoje os municípios podem aderir nos consórcios, entendeu? A partir dos consórcios, ele se adere aos serviços já licitados. Então, se eu preciso fazer, por exemplo, uma pavimentação, eu vou lá no consórcio. Qual é a firma que está licitada? A firma tal. Então, eu já posso contratar direto. Então abrange tudo. O consórcio tem essa vantagem também. Tudo. Não são... eles têm uma gama muito grande. Ele tem asfalto, tem medicamento, acelera tem bastante. material escolar. Acelera. Então, se precisou comprar, você compra. Porque se você licitar no município e esperar esse prazo todo aí, dá um bom. Aí, o que acontece? É muito comum hoje a empresa que fica em segundo lugar, ela entra com recurso. Aí você tem que ter um prazo para você responder isso aí, tudo isso aí, entendeu? Vai que ele ganha, depois tem um outro processo, entendeu? Vai que ele elimina. Então, isso aí é a burocracia. Não anda, vai embora. E o risco de pegar alguma empresa que não é idônea também, ela consegue a documentação, vai lá, baixa o preço, ganhou, e depois não consegue te entregar o produto. E os pequenos consórcios, como eu dei exemplo dos resíduos sólidos lá do município de Ouro Fino. Então, esses consórcios são super importantes para o município, né? O consórcio de saúde aqui, o consórcio de saúde a gente manda de Ouro Fino por dia aqui um ônibus cedo e uma van à tarde. Então, são feitas 50, 60 consultas aqui. Isso aqui dá um alívio para a gente lá. Um valor irrisório, um valor barato, bem barato, e que ajuda muito os municípios. Concentrando tudo, né, e trazendo todos os municípios para cá. É fantástico também. O CISAMESP aqui realmente é um serviço de primeira, é um serviço fantástico. Além da burocracia enfrentada dentro dos consórcios, né? Como que é lidar com as diversidades de interesse entre os municípios? Eles têm diferentes interesses? Como que lidam com isso dentro do consórcio? Não, do consórcio? Ou dos consórcios diferentes.
Não, o consórcio, os municípios são consorciados e tem os serviços do consórcio, e o consórcio... Então, cada município, ele vai atender dentro do que está dentro do consórcio, dentro dos serviços que está ali. Exatamente. Então, a gente adere a um consórcio, por exemplo, na MESP aqui, eles vão ver quais tipos de serviços que tem, você vai adere o que tiver. Se eu não quero a parte de saúde, aí ele não Você tem. não é obrigado, você não é obrigado. Sim. Então, ele tem uma gama, como eu te falei, a MESP antigamente, ela tinha maquinários para alugar, com preços bem baixos. Então, os municípios faziam fila, porque os municípios não tinham, então ele vai buscar isso aí. O outro precisava de um engenheiro para fazer um projeto, o outro precisava de um topógrafo para fazer uma medição. Então, se ele não quiser usar o serviço, está lá. O serviço ele usa do jeito que ele quiser. Mas hoje o que eu digo, que os municípios usam muito são as licitações.